Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo com o Especialista. Hoje a gente vai mergulhar no que aconteceu na nossa bolsa em outubro de 2025. E olha, o mês foi um verdadeiro campo de batalha entre diferentes setores. Alguns dispararam, enquanto outros, afundaram. Bora entender o que rolou e por quê, começando pelo cenário geral. Então, o Ibovespa fechou outubro no azul, com uma alta de 2,3%. À primeira vista, parece um bom resultado, né? Mas olha, esse número esconde uma história bem interessante. Uma divisão muito clara entre quem ganhou e quem perdeu. É exatamente nessa divisão que a gente vai focar agora. Beleza, vamos começar pelo lado bom da história. Quem foram os grandes destaques do mês? Quais ações mandaram bem? E o mais importante, por que essa performance toda? Olha só essa lista, pessoal. A primeira coisa que a gente nota de cara é o domínio, assim, total do setor de siderurgia e mineração. É Usiminas, CSN, Gerdau, Vale, todo mundo ali com valorizações bem gordas, acima dos 13%. Mas não foi só isso, não. A gente vê também a VEG, um gigante do setor industrial, com uma alta super expressiva de mais de 16%. Ficou bem claro para onde o dinheiro correu em outubro. E a estrela do mês, sem dúvida nenhuma, foi a Uzi Minas. Gente, subir quase 30% em um único mês, isso não é pouca coisa, não. É uma performance espetacular que realmente chama a atenção e que a gente precisa entender o motivo. E o motivo está aqui, bem claro. A Uzi Minas aproveitou uma combinação muito poderosa de fatores. Primeiro, as medidas antidumping do governo, que na prática protegem a nossa indústria do aço importado. Soma isso com a alta no preço do minério de ferro lá fora e pronto, está formada a tempestade perfeita para essa valorização toda. Bom, mas como a gente sabe, o mercado tem dois lados, né? Enquanto uns comemoram, outros nem tanto. Então, vamos virar a página e dar uma olhada em quem não teve um mês tão bom assim, analisando as empresas que enfrentaram as maiores quedas. E tá aqui a outra ponta da história, as 10 maiores baixas. O padrão aqui é tão claro quanto na lista das altas, viu? O setor de agronegócio e energia apanhou bastante. A São Martin lidera as perdas com quase 20% de queda. E a gente vê também nomes de peso como a Petrobras na lista. Varejistas como o Magazine Luiza também sentiram baque, mostrando que o mês foi bem desafiador para setores ligados ao consumo e a outras commodities. E lá na ponta negativa, fazendo contraponto com as Minas, a gente encontra a São Martinho, que liderou as perdas do mês, uma queda de mais de 19%. É um baque bem forte, que mostra que os ventos contrários para a empresa foram bem pesados. E a explicação está aqui. A São Martinho sentiu na pele o impacto da queda nos preços dos seus principais produtos, o açúcar e o etanol. Junta isso com a pressão nos custos e, para piorar, revisões negativas dos analistas sobre os lucros futuros. Pronto, o cenário ficou extremamente difícil para a ação. Então, quando a gente coloca tudo na balança, as altas e as baixas, fica uma lição muito clara, né? Outubro de 2025 nos contou basicamente a história de dois mundos. Dois setores caminhando para lados totalmente diferentes. E esse quadro aqui resume perfeitamente o que foi o mês. De um lado, você tem siderurgia e mineração voando alto, sabe? Impulsionadas por proteção tarifária e preços de commodities lá em cima. Do outro lado, o setor de agroenergia sofrendo bastante, pressionado pela queda no preço do açúcar e do etanol. Foi um exemplo clássico de como a macroeconomia pode criar vencedores e perdedores bem definidos na bolsa. Então, o que a gente tira de lição desse mês de outubro? Primeiro, ficou óbvio que os fatores macro, como tarifas e preços de commodities, foram os grandes protagonistas. Segundo, a gente viu uma resiliência, uma força impressionante do setor siderúrgico. Ao mesmo tempo, ficou claro que as empresas do agro enfrentaram uma maré bem negativa. E, por fim, um lembrete importante. As análises de mercado e as recomendações dos bancos continuam mexendo, e muito, com o preço das ações. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual ação mais te pegou de surpresa este mês? Você está posicionado em alguma delas? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E se você gostou dessa análise rápida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Esse foi o nosso papo com o especialista de hoje. Até a próxima!